Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Quem trouxe a Bíblia, eu convido você a ler a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Quem não tem a Bíblia, acompanha com quem está do lado. Se não tem ninguém do lado, você escuta. Enquanto você procura, deixa eu me apresentar. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Só para saber. Levanta a mão, só para saber. Maravilha, maravilha. Seja bem-vindo. Bem-vinda, bem-vinda. Esse lugar estava reservado para você. Eu tenho certeza disso. Deus tem uma palavra, Deus tem uma semente para plantar no teu coração. E de vocês que já vêm também tem semente, tá, gente? Não fica me cuida, não. Para quem não me conhece, né? Para especialmente os que vieram pela primeira vez, essa coisa linda aqui que está na frente. O nome dela é Jean Maria, tenho 49 anos, eu sei que não é fácil, mas estou fazendo academia, por isso eu tenho esse corpo maravilhoso. 49 anos de idade, sou casado com aquela mulher maravilhosa que deve estar sentando pastel, porque ela não para, gente. Érica Maria, esse ano nós completamos 21 anos de casado, 21 anos. Pai da Rafaela, cara, não é importante. Alô? Eu vou falar sem ver. Cadeira, viu? Alô? Sou pai da Rafaela, 18 anos, pai da Gabriela, 14 anos. Um presente, uma alegria, membro da comunidade geral do Superior Popular. Vamos lá, o que interessa é a palavra, né? Falando de mim, né? Romanos 8,35 diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente, está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus na testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá um beijo na tua Bíblia, aplauda a palavra de Deus. Que palavra maravilhosa, gente! Se nós lermos com calma essa palavra, já valeu tudo. Já pode levantar e ir embora. Já valeu toda a noite para você. Nada. Tudo para você é nada. Quando você fala para alguém assim, ó, eu não tenho nada na carteira, significa que quando abre a sua carteira, às vezes só não tem nenhum RG lá. Nada é nada. Ah, eu não posso comer nada. Eu não falo para comer nada, não é para comer nada, não é para beber nada quando você vai no exame no hospital. Senão você vai vomitar. Então não é para. Eu pode. Não, nada é nada. A palavra de Deus está falando assim, ó: nada vai me separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Foi São Paulo quem escreveu esse livro. Você imagina a vida desse homem. Esse homem, ele teve muita mordomia, ele era muito inteligente, ele era perseguidor dos cristãos, ele tinha um estudo muito profundo, ele tinha um alto cargo de trabalho, né? A função dele, o cargo, era altíssima. Eu imagino que ele devia ter dinheiro, mas quando ele tem uma experiência com Jesus, ele deixa todas essas coisas, ele abandona todas essas coisas e ele começa a ser perseguido. Em outra palavra fala que ele foi chicoteado, outra palavra fala que ele apanhou, outra palavra fala assim que ele estava navegando e o barco afundou, ele quase naufragou e saiu. Numa outra passagem fala que ele foi picado por uma cobra e nada separou ele de Jesus. Não é essas coisas que vai separar esse homem de Jesus. Se você não me conhece, eu tive a graça de entrar muito
uma alegria muito grande. Deus, com a sua misericórdia, me pegou assim, bem novinho. Ele me pegou com 14 anos. Eu entrei no grupo de jovens do São José. Na verdade, com sinceridade, eu não fui naquela igreja atrás de Jesus. Eu não fui naquela igreja atrás de encontrar Deus. Eu fui naquela igreja atrás de uma namorada. Eu fui naquela igreja porque eu queria encontrar uma mulher. Um menino sofrido, um menino machucado, um menino cheio de carências, carência afetiva, desprezado pelos amigos, não tinha amizade. Eu queria mostrar que eu era o cara. Então, jamais eu fui atrás de Deus. Mas, ao ir naquele lugar, eu encontrei uma mulher, de fato. Não é isso que eu vou falar. Eu encontrei ela faz 21 anos que eu estou casado com ela. Mas o mais maravilhoso é que antes de eu encontrar essa mulher, antes de eu sentir o beijo dessa mulher, antes de eu sentir o abraço dessa mulher, que é maravilhoso, eu fui beijado por um homem chamado Jesus Cristo. E o beijo desse homem cativou meu coração de uma tal maneira que eu fiquei doido por causa dele. Eu fiquei apaixonado por esse homem. Um menino que até então queria viver uma vida sem casar, uma vida de sai com aqui, sai com outra ali, dá uma namoradinha aqui. Mas quando tem uma experiência com esse Jesus, gente, uma trombada. É isso que Deus vai fazer com você hoje. Se você abrir o coração, presta atenção. Ele conquistou meu coração. Ninguém nunca me amou como Deus me amou. Ninguém nunca me entendeu como Deus me entendeu. Nenhum amigo estendeu a mão para mim como Ele estendeu. Nunca ninguém olhou nos meus olhos com tanta profundidade como aquele homem naquele encontro na casa de Emaús, em que eu tive aquela experiência daquele Jesus olhando nos meus olhos e dizendo: ei, eu amo você. Você não precisa aparentar ninguém, você não precisa usar máscara, você não precisa ficar pulando de galho em galho com uma namorada ou com outra. Eu quero você para mim. Ele me perdoou, Ele me abraçou. E eu estava sujo, eu era malicioso, eu vivia uma vida de pornografia, revistas, pensamento, vida errada. E Ele me amou. Nunca ninguém me amou daquele jeito. E ali, gente, por Ele ter me amado tanto, por eu ter entendido esse amor, que Deus, gente, que maravilha foi ter entendido esse amor. Eu disse para mim mesmo: é aqui que eu quero construir a minha casa. Eu não sei você que é casado, talvez já passeou num bairro da cidade, num loteamento, e de repente você vê um bairro legal e você fala assim: ó, é aqui, gostei do bairro, é nesse lugar aqui que eu vou construir, eu quero comprar um terreno aqui, eu preciso comprar porque aqui eu vou construir meu lar. Eu disse isso na minha alma: é nesse terreno, ou melhor, é nessa rocha que eu vou construir a minha história. Tem uma outra passagem da Bíblia que diz assim, ó: a casa construída sobre a rocha. Fala na palavra que vai cair, presta atenção no meu gesto, meu irmão. A palavra fala assim, ó: vai cair a chuva, vai vir os ventos e vai vir a enchente, mas a casa que é construída em cima de uma rocha não vai acontecer nada. Mas como é triste quando a gente assiste um telejornal e a gente vê aquelas chuvas fortes e aquelas casas no morro se desmoronando. Como é triste, né? Aquelas enxurradas e a água descendo e a água bate e aquela casa cai inteira. Umas se desmorona, outras cai o telhado, mas umas descem inteirinha ali, montanha abaixo, porque não tem um alicerce sólido, um alicerce firme. Meu irmão, Jesus é a rocha firme. Jesus. As pessoas vão te decepcionar, os namorados vão te deixar, as namoradas vão te usar, o trabalho vai usar você enquanto você é útil para o emprego, e quando você não for mais útil, quando tiver alguém mais jovem que você vai ser desprezado e vai ser jogado para escanteio. Mas Jesus nunca vai deixar você. Por isso que a palavra do Senhor vem dizer: na
Eu gastei a minha vida nessa rocha, gente. Desde os meus 14 anos eu estou investindo nessa rocha. Desde os meus 14 anos eu tenho trabalhado. É jovem, é com encontro, é com grupo de oração. E vai aqui, e sai padre, e entra padre, e vai para uma comunidade, e vai para outra, e morre padre, e vem comunidade. E graças a Deus, a misericórdia de Deus, um vermezinho. Mas eu estou aqui. Eu já vi muita gente chegando, mas eu também já vi muita gente indo embora. Que triste. Nosso grupo de jovens tinha 30, 40 jovens, mas passou mais de 300 jovens lá. Mas cadê? Cadê as pessoas que muitas vezes nós enchemos aqui no grupo? Às vezes dá a impressão de que nós temos a turma A e a turma B. Uma turma que vem a cada 15 dias e a outra vem depois. Ou aqueles que vêm uma vez e nunca mais aparecem, e depois não sabem porque chora. Eu vou falar uma coisa para você muito séria. A dor vai bater um dia na sua porta. Vai bater. Eu vou falar um negócio muito sério para você. O luto um dia vai bater na sua porta, meu irmão. Vai bater. E se você não estiver firme na rocha que é o Senhor, você não vai aguentar. Fica firme. Eu, quando era jovem, agora já sou um pouco mais jovem, mas quando eu tinha meus 14 anos, eu tinha um trauma. Vou contar para os que não sabem. Eu tinha um trauma dos 3 meses. Sabe que trauma é esse? Todas as meninas que eu namorava também não foram tantas assim, né? Mas vamos dizer assim, todas as meninas que eu namorava, deve ter sido 2 ou 3, 2 no máximo. Tinha aquele trauma dos 3 meses. Quando chegava perto dos 3 meses, ela falava assim para mim: precisamos conversar sério. Daí já dava aquela azedada, né? Porque todas as meninas que eu namorava, eu pensava em casar, eu já olhava assim e falava: aquela ali vai ser uma boa mulher, uma boa esposa. Aquela ali acho que não vai aguentar lavar minha cueca, não, aquela ali vai. Então eu já olhava para elas assim, eu olhava na mão delas para ver como que era, né? Tratando do filho. E quando chegava 3 meses, elas diziam: você é um cara legal pra caramba. Foi bom enquanto durou, mas vamos ser amigos. Então dava aquele chute na bunda. Tudo bem, passava um tempo, chorava, bebia umas migas, né? Começava a namorar outra, chegava perto dos 3 meses, eu já comecei a ficar esperto, já sabia que encher minha bunda, né? Quando dava ali 2 meses e meio, eu já falava: opa, ela não falou que vai falar comigo sério ainda. Daí ela falava: precisa falar sério. Eu já sei o que vai. Foi bom enquanto durou, vai pro seu lado, vai. Aí, quando passou de 3 meses, ela não me chutou. Às vezes ela me bate hoje no casado, né? Mas nos 3 meses ela não me chutou, não fez nada. 4 meses, 5 meses. E quando eu largava essas meninas, eu chorava. Mas chorava. Que nem um doido varrido. E eu nunca mais esqueci isso. Eu gostaria que você guardasse essa frase. Um dia minha coordenadora Maristela, Santa Maristela, como eu amo essa mulher, ela me viu chorando, ela perguntou: por que você está chorando? Eu disse: por quê? Não tem alguém do meu lado? Que pergunta mais idiota? Ela olhou nos meus olhos com maior profundidade, assim. O olho dela penetrou meus olhos e ela disse assim: ó, Edinho, nunca deixe que nada nesse mundo tire a alegria que um dia Jesus colocou no seu coração. Nunca deixe que nada nesse mundo tire a alegria que um dia Jesus colocou no seu coração. Gente, eu tomei para a minha vida, essa palavra entrou de uma tal maneira no meu coração, que nunca mais. Aliás, as meninas, depois eu namorei uma outra, e eu falava: você não vai largar de mim, porque eu não vou chorar por você. Vamos logo, larga de mim, eu não presto para nada, e eu não vou chorar por você. Eu nunca mais chorei, por conta disso. Lógico que eu chorei por dor, lógico que eu chorei por um ente querido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas isso não me tirou de Deus. Às vezes a gente se descabela, aí perde o namorado, a amiga não conversa mais, um pouquinho, não veio nada, o cara não me chamou mais, o Corinthians perde a disputa na final, eu vou lá no pontilhão. Nada pode tirar, nada. Olha o que São Paulo fala: nada pode me afastar do amor de Deus, nem a nudez, nem a perseguição, nem isso. Gente, olha o que ele passou. Ele foi chicoteado, bateram nele,
nós vamos passar. Sabe, depois de uma época de namoro, eu era doente de ciúmes. Doente. Eu agradeci a Deus pela época com meu irmão, porque eu outro dia estava conversando com um homem. Você vai dar beijinho, isso era amaldiçoado para mim, era o capeta que inventou esse negócio. A base de Jesus, dar um beijinho no rosto, eu odiava. E aí ela não aguentou. E sabe o que aconteceu? Aí ela largou de mim. E aí ela apareceu um grupo de jovens com outro namorado. Vou falar um negócio para você. Era horrível a dor. Vem aquela mãe que eu largava, depois de uma semana voltava. Largava, depois de uma semana voltava. Chegava e não dava com outra pessoa. Mas eu vou falar para você, eu não deixei a igreja por causa disso. Você está entendendo? Doeu. Mas eu não deixei Jesus Cristo por causa disso. Eu fiquei com Jesus. Porque se eu deixo Jesus, eu tinha caído na pinga. Mas esqueci. E eu ficava sem ela e com dor de cabeça. Mas eu fiquei chorando. Mas eu chorava com Jesus. Você já foi desempregado? Eu já fiquei desempregado. Eu já fui humilhado no trabalho uma vez, uma coisa que eu não fiz, e o cara pegou e me acabou comigo, me humilhou na frente de todo mundo, fez eu tirar o meu jaleco, vai embora, não deixou eu ligar o meu computador, não deixou eu abrir a gaveta para pegar a minha carteira, vai embora, você me ironizou, lembra da empresa, eu saí chorando daquela empresa, mas eu não deixei Jesus por causa disso. Eu chorei com Jesus, e Jesus, por chorar com Ele, por estar com Ele, por Jesus como alicerce na minha história, Ele me exaltou. Ele fez com que eu recebesse seguro-desemprego, Ele fez com que eu recebesse o acerto, e no meu casamento que não ia ter festa, com essa humilhação, eu fiz festa. Eu já fui assaltado, gente. Eu fiquei há uns 12 anos atrás, 1 hora, com uma arma na cabeça dentro da minha casa, junto com a minha família, ali, ó, com uma arma na cabeça, o cara batendo, revólver na minha cabeça, assim, ó, um desespero. É coisa de cinema, gente. É desesperador, vocês não têm noção. Vocês não imaginam que a cueca como estava naquele dia, todo assado, nem no banheiro deixava eu ir. Mas eu falo para você, eu não deixei Jesus. Porque se eu deixo Jesus, eu teria ficado louco. Meu pai foi embora uma vez, deixou nossa minha mãe, nos abandonou. E eu fui atrás, estava lembrando o caminho de volta da missão. Eu passei em frente da cidade, da onde eu fui com meu pai, conversar com meu pai. E eu me lembrei, olha que coisa louca, como que a gente, quando você é de Jesus, imagina você descobre onde está a mulher que roubou seu pai, e você vai na cidade, e o que você faria? Chegaria cada um tapa na força dela, não era? Gente, então eu passei em frente da cidade, eu me lembrei, André, falei, como que Deus é só quem consegue pôr Jesus como rocha da sua vida. Eu lembro que eu cheguei lá, descobri onde meu pai estava. Eu fui lá, enquanto minha irmã e meu irmão conversavam com meu pai, eu fui lá, chamei ela no canto, vem aqui comigo, senta aqui comigo. E eu chorava para ela e falava, moça, por favor, liberta meu pai, deixa meu pai embora, minha mãe está doente. Eu não fui agressivo, eu não bati na mulher, eu não apontei o dedo para meu pai dizendo, você é um sem vergonha e foi embora. Mas eu fiquei com Jesus, e porque eu fiquei com Jesus, rocha da minha vida, Ele me exaltou. Fica. Rafaela, com certeza não, né? Bem provável que você vai ficar no luto com o seu pai primeiro. Tudo, né? A vida diz, o normal é que primeiro perde seu pai, depois o filho. Nós não sabemos o plano de Deus. Você vai chorar. E o pai pede que você chore um pouquinho, tá? Quando você está no caixão do pai, olha, dá aquela, nossa, o homem era maravilhoso, tá? Mas eu digo para você, fica com Jesus. Passa o luto, fica com Jesus. Porque não tem como fugir do luto.
Não tem como não fugir da dor, da decepção. Investe no teu alicerce, gente. Investe no teu alicerce. Às vezes nós queremos investir na casa, presta atenção. O alicerce ninguém vê. A pintura todo mundo vê. A veneziana, uma casa, todo mundo vê. Mas quando eu estava construindo a minha casa mesmo, quando eu namorava com a Érica, quanto dinheiro nós gastamos com cimento e ferro. E eu até brincava, estou jogando dinheiro nesse buraco, porque ninguém vai ver. Só que foi o investimento desse alicerce que fez com que quando chove na minha casa, ela não causa trinca. Quando dá ventania, o muro não cai, as paredes não caem. É um alicerce forte. Meu irmão, você vai sair daqui, não deixe o Senhor não. Fica com Jesus. Escuta isso que eu estou te falando, de verdade. Escuta esse conselho, vai ser mais fácil. Sabe? O pai da Érica morreu. Foi uma dor para a nossa família. Mas porque nós estamos com Jesus, nós cremos na ressurreição. E foi mais fácil viver aquele luto. O câncer bateu na porta da casa da mãe da Érica. Porque não vai pensar que porque nós somos de igreja que não vai vir chuva. Vai vir sim. A chuva vai vir de cima, os ventos vão vir do lado e as enchentes vão vir de baixo. Mas uma coisa diferente, quando o alicerce é o Senhor, nada vai derrubar, nada vai tirar a alegria. Deus é demais, gente. Deixa Jesus ser a rocha da sua vida. Deixa Jesus ser a rocha do seu casamento. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você está aqui passando uma dificuldade com seus filhos. Talvez você está aqui desesperado com seu marido. Talvez você está aqui preocupado com o teu pai. Eu não conheço o teu coração, mas aquele que te chamou conhece e ele está falando para você: deixa eu ser a rocha. O André colocava aqui na oração: mulheres, confia no Senhor. Ninguém vai preencher o vazio do seu coração, gente. Essa imagem aqui, eu acho que ela deve ser de gesso ou de massa de biscoito. Ela tem um quebrado aqui. E para consertar esse quebrado, não é eu pegando um pedaço de chapa de metal e vindo aqui e soldando, porque ela não vai colar. Não é eu pegando um pedaço de madeira e vindo aqui colando ou uma borracha, porque ela não vai colar. Porque a essência dessa imagem, ela é massa de biscoito. E é só eu pegando uma massa de biscoito, eu vou preencher o vazio que está aqui. Sabe a nossa carência? Nossa carência. Todos nós somos carentes. Carentes de abraço, carentes de beijo, carentes de amizade, carentes de ter um amigo. Todo mundo quer ter um amigo, eu acho que quer. Só que o que é engraçado é que é um ferido se apoiando no outro ferido. Eu sou ferido e eu ponho a carência do meu coração na Érica que é ferida. Você que é ferido põe a carência no seu namorado que é ferido. E ninguém vai preencher o vazio do nosso coração, porque é um ferido. Só a essência é a nossa essência, Deus. Só Deus. Só o amor de Jesus. Só Ele. Só Jesus sendo a rocha. Eu tenho 5 conselhos para você. Primeiro conselho: não deixe Jesus por nada, meu irmão. Por nada. Não deixe Jesus ficar numa faculdade, não. Quer fazer faculdade? Vá em frente. Seja uma ótima médica, seja uma ótima publicitária, mas seja uma publicitária de Jesus. Seja uma médica de Jesus. Seja um juiz, um advogado de Jesus. Sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro na época da minha juventude, quantos colegas do grupo de jovens que rezavam terços e mais terços pedindo uma namorada, e quando Deus dava uma namorada eles iam embora e deixavam Jesus, achando que aquele namorado ia preencher o vazio do coração deles. E 3 meses depois aquele namorado virava um demônio, porque sem Deus nós não somos nada. Não deixe Jesus. Não deixe Jesus por milímetros. Sabe milímetros? O André passou hoje aqui do meu lado, não falou oi para mim. O Gabriel, meu soldador,
o André, o Gabriel, o padre. Eu não estou por causa deles, eu estou por causa de Jesus. Você está entendendo? Grava isso na sua cabeça. Eu tenho que estar por causa de Jesus. Porque ninguém, gente, eu sou apaixonado pela Érica. Eu amo essa mulher, ainda mais depois desse encontro que nós tivemos no final de semana, de casais, com jantar romântico. Foi maravilhoso. Oh, que venha mais missões assim. Senão eu vou fazer na minha casa no final de semana, um mês dessa missão maravilhosa. Mas a Érica não morreu na cruz por mim. A Érica nunca derramou uma gota de sangue por mim. A Érica me ama, cuida de mim, me deu filhos, é educadora, é minha amiga. Mas ele morreu por mim. Fica com o Senhor, não deixe ele por nada. Acredite no plano dele. Acredite que vale a pena ficar com ele. A gente acredita em tantas coisas. Não é assim. Nós acreditamos no namorado que fala: ei, você não me ama? Me dá uma prova do seu amor. E a gente acredita que, dando a prova do nosso amor para ele, ele vai ficar conosco. A gente acredita que de manhã, que numa viagem você pode dormir e o motorista não vai dormir. Você tem fé? Acredita que aquele motorista vai dirigir com você até Aparecida do Norte, não vai acontecer nada. Mas nessa noite, aquele que te ama está falando para você: me dá uma chance. Se você der uma chance para Deus, meu irmão, Ele vai mudar a sua vida de uma tal maneira, você não tem noção. Eu preciso mudar muito. Tem muitas coisas em mim que precisam ser curadas, muitas feridas, traumatizado, bullyingado. Pensa um cara bullyingado, gente. Tantos traumas eu tenho, mas Jesus mudou muito. Ele quer mudar você. Ele quer fazer de você a mulher mais feliz do mundo. E Ele pode, porque Ele é Deus. Ele quer fazer de você, homem, o cara mais feliz do mundo. Ele quer fazer de você, pai, o melhor pai do mundo. Oh, gente, que luta. Esse dia eu estava lendo um livro sobre a filha de São Luís Martã, a irmã de Santa Teresinha. Eles diziam no livro que se ela e Teresinha quisessem ver ou ter uma referência de como um santo rezava, elas olhavam para o pai dela. Jesus pode mudar o seu coração e fazer esse pai, e fazer essa mãe. Acredita? Dá uma chance. Dá uma chance. Sabe, todo mundo fala que o giló é ruim. Quem é que já comeu giló? Levanta a mão. O resto nunca comeu porque falaram que é ruim. Dá uma chance para Deus nessa noite. Dá uma chance para Jesus. Faz um desafio com Ele. Fala: Jesus, essa noite eu vou dar a oportunidade de você entrar no meu coração, para ver se você é bom a si mesmo. Eu fiz esse desafio. Quando meu pai foi embora. Eu estava apaixonado por uma pregação de Nossa Senhora. E eu me lembro que eu saí do quintal de casa chorando. E eu dizia: Nossa Senhora, se você é tudo isso que esse pregador fala na pregação, traz meu pai de volta. Oh, que trouxa que eu fui. Que trouxa não, que esperto, né? Assim, que trouxa de fazer o desafio, né? Mamãe, queria discutir com você, me perdeu. Mas faz esse desafio. Oh Deus, se você é tudo isso, aquele gordinho lindo lá na frente, bonito, cheiroso, falando, entra na minha vida hoje e muda meu coração. Vocês estão entendendo? Deixa ele ser o Senhor. Gente, sabe o que é ser o Senhor? Deixa ele ser a rocha. Deixa ele ser dono. Meninas solteiras, deixa ele ser dono da sua sexualidade. Rapazes, deixa Jesus ser dono da sua sexualidade. Casados, deixa ele ser dono do seu casamento, dono de verdade. Deixa ele ser o dono do seu dinheiro. Jesus, a minha vida financeira é tua. Jesus, a minha saúde é tua. Jesus, seja o dono da minha família. A minha vida
foi escrito nessa rocha, gente. Eu conheci Jesus, depois eu conheci minha esposa, e junto com a minha esposa eu decidi escrever a história da minha vida nessa rocha. Eu iluminei a minha casa em cima dessa rocha. Eu ensinei as minhas filhas a ser de Jesus em cima dessa rocha. Tanto é que quando a minha filha mais nova, uma criança de 15 anos, chegou para mim e disse: eu quero dar um passo na minha vida, eu quero ser de Jesus. Eu sabia onde ela ia pisar. Eu não sou louco de deixar a minha filha pisar numa areia movediça. Eu não sou louco. A senhora não é louca de deixar essa menina linda, quantos mil quilômetros tem daqui lá? Que horas tem? 15, 20 horas. Deixar ela pisar no solo de areia movediça. Mas a senhora sabia, essa rocha é firme. Essa rocha é firme. Vai, filha. Vai, filha. A mãe da Fran, vai, filha. O pai do Javan, vai, filho. Pode pisar, porque ali é a rocha firme. Vale a pena. Entrega a tua vida. Entrega teu coração. Tenha coragem. Eu sei que não é fácil, gente. É uma luta. O diabo vai nos atentar. O diabo faz de tudo para tirar o nosso ânimo. O que eu falei no início: a chuva vem de cima, os ventos vêm de lado e a enchente vem de baixo. Vai nos atacar com todas as situações. Ele vai querer atacar seu casamento, com a secretária do trabalho, com a mulher na rua, com a televisão, com os vídeos na internet, com os vídeos no Instagram, com filmes, com dinheiro. Ele vai querer roubar sua juventude com as amizades, com as bebedeiras. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual entre Deus e o inferno, entre o céu e o inferno, entre Deus e Satanás. Deus é muito maior. Mas eu digo para você: amarra a tua vida na rocha. Vai chorar. Lógico que eu choro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Senão vocês vão ver eu chorando na rua e vocês vão falar assim: você foi um mentiroso. Não. Quando meu pai e minha mãe morrer, eu rezo para Deus que me dê muita força, porque é algo assim que aperta meu coração quando eu penso no dia da morte do meu pai e da minha mãe, dos outros também, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas eu não vou me descartar, porque eu amarrei o meu cavalo num poste firme, e é Jesus. Para encerrar, uma vez eu vi uma frase, e essa frase assim, ela é muito verdadeira. É uma frase para você meditar. Preste atenção no que diz a frase. Quem saiu da barca é porque nunca esteve dentro da barca. Quem sai da igreja é porque nunca esteve dentro da igreja. Se você sair dentro do grupo e nunca mais voltar, é porque você nunca teve uma experiência com Jesus. Porque, gente, o dia que você vê os olhos de Jesus, você não vai deixar por nada. Uma vez Jesus olhou para Pedro e disse: você também quer ir embora? Quando os loucos começaram a ir embora, os discípulos, os seguidores, os que iam para comer, e Jesus falou: eu sou o pão da vida. Onde já se viu ele falar isso? Eu vou embora, eu vou sair daqui. Começou a ir embora, e Jesus falou: tchau, vai com Deus, vai com meu papai, pode ir. E Jesus olhou para Pedro e disse: você também não quer ir embora? E Pedro olhou para Jesus e falou: Jesus, para onde eu vou? Só tu tens palavra de vida eterna. Confesse de coração. Às vezes bate uma vontade, uma coisa assim, eu não estou aguentando mais. Mas quando eu penso em falar de parar, eu falo: mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde eu vou, Gabi? Gente, faz 35 anos. Faz 35 anos que eu estava na areia e eu vi uma barquinha chegando perto de mim. E nessa barca tinha um homem, e ele falou assim: ó, entra aqui na barca. E eu entrei naquele barco,
E eu olhei para aqueles olhos, para mim eram azuis, quando eu olhei aquele cabelo liso. Ele falou assim: senta aqui comigo. E eu sentei, ele foi conversando, e ele foi falando, e eu fui vendo como é gostoso esse cara, como é bom. Ninguém me respeita como ele, ninguém me entende como ele. Ele sabe das minhas dores. Eu falava assim no barco: cara, você conhece as minhas dores, você conhece os meus traumas. Faz 35 anos que esse barquinho foi indo. Eu não preciso tocar essa música, mas todas as vezes que eu escutava aquela música do Padre Jonas, Não Dá Mais Para Voltar, quando eu estava no começo da caminhada, eu chorava. Sabe por que eu chorava? Você conhece a música? Não Dá Mais Para Voltar? Eu chorava, sabe por quê? Porque eu estava gostando de estar com Jesus. Mas eu era um moleque bobo. Eu queria estar no mundo, eu queria estar com Jesus. Eu queria estar no mundo, eu queria estar com Jesus. Mas com Jesus estava ficando gostoso. E quando eu escutava essa música, não dá mais para voltar, eu olhava para trás e eu chorava. Eu chorava porque eu falava assim: ó, tá bom demais, tá gostoso demais. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Hoje, com todo respeito, vocês vão entender o que eu vou falar. Tem alguém aqui que tem caminhado, tem 70 de idade, vem dizer para você: não dá mais para voltar, fica com Jesus. Às vezes eu dá vontade de pular da barca, mas quando eu olho para trás eu falo: caramba, cadê a areia? Meu, cadê a praia? Está lá atrás, está lá longe. E é bom ficar ali. Fica com a rocha. Fica, irmão. Fica firme. Gabi, Rafa, fica firme. Sempre. Sabe o que a mãe fala para você? O que a mãe fala? Sempre. Vamos? Olha Jesus. Não perca o olhar de Jesus. Não perca o olhar de Jesus. Vai aparecer príncipes na sua vida querendo te fantasiar. Não perca o foco de Jesus. Vale a pena. Vale a pena. Às vezes eu choro. Às vezes eu choro na minha casa. Às vezes eu choro no meu travesseiro. Às vezes eu não aguento. De coração. Estou gordo. Estou pesado. Você imagina um gordo com 125 quilos calçando um pezinho de porco desse, pequenininho. Não tem pé que aguenta. O joelhinho não aguenta mais. Pesadão. Relaxa. Mas não. Chora de dor. Chora de desespero. Vai porque ele vai dar um amigo que vai te erguer. Quando você fica com Jesus, você escolhe Jesus, a rocha vai te dar pessoas que vai te erguer, um ajudando o outro, um perseverando. Não desanima. Vamos lá, força, o Espírito Santo, força.